Irmãos, esse foi o tema escolhido para essa noite, sobre a graça salvadora. É um tema que fala a respeito da nossa salvação. É um tema que poderia nortear todos os dias, em nossa casa, no nosso trabalho, onde andamos, com quem convivemos, porque é um dos maiores eventos da história acontecido na nossa vida. E o texto diz que, no verso 1, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, é um tema assim, eu penso que pouco comentado, pouco falado, ou pouco demonstrado com as nossas atitudes, na nossa vida diária, enfim. Eu penso assim que as pessoas não veem tanto entusiasmo através daquelas pessoas que são salvas por Jesus. Tem um cântico do nosso hinário que diz que depois que Cristo me salvou, o céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Se eu moro em alto monte ou beira-mar, é céu ali. Se eu moro em casa boa ou ruim, também é céu ali. Então parece que o autor desse hino, desse cântico, estava tão inspirado, porque percebe que ele era salvo por Cristo. E a nossa salvação, ela nos traz alegria. Esse é um proceder próprio do cristão, daquele que é salvo pela graça, né? Um coração grato a Deus. Então ele vai se expressando, você vai cantando a música, você vê que é algo completamente diferente. Percebe que ele não olha a circunstância, ele olha algo muito valioso que aconteceu na vida. Ele diz que depois que Cristo me salvou, o céu, o mundo se tornou. E essa é a ideia de que quando Cristo nos salva, quando essa graça salvadora, ela nos arrebata, ela é como se você estivesse vendo um pedaço do céu aqui. E esta graça é a mesma graça que Paulo menciona em Efésios capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8. 8 e 9. Os irmãos podem ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler ainda Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 5. Os irmãos podem ler Efésios capítulo 2, verso 5. Esta é a graça salvadora, né? Que nós acabamos de cantar, né? A maravilhosa graça de Deus. Mas percebe que essa graça, ela
ela combate todo o ato, toda a disposição humana que o homem acha que pode fazer para ser salvo. O texto lido mesmo já explica que não vem de vós, é um dom de Deus. Você pode ter muito dinheiro, mas o seu dinheiro não é capaz de comprar a salvação. O texto diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Se fizesse uma pergunta a alguém, falar como você foi salvo? De repente alguém poderia dizer, porque eu fui inteligente. Ou porque eu criei na palavra, porque eu creio em Jesus. Ou alguém poderia dizer, porque eu fui mais esperto. Mas esse texto da palavra aqui em Efésios, diz que não foi por nenhum mérito, por nada. E o texto mesmo explica que é para que ninguém se glorie, que é somente pela graça. De repente você poderia ganhar algum presente de alguém, mas se esse alguém exigisse 1 centavo seu, de repente não era mais de graça, porque custou dinheiro. E a salvação ela é totalmente de graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Voltamos a tratar da regeneração, da sua prioridade sobre os demais aspectos da salvação. Para entender a regeneração, antes precisamos entender a situação do ser humano por natureza. Em Efésios, o texto que nós acabamos de ler, descreve da seguinte maneira: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É impressionante que percebemos que Paulo não está dizendo que o ser humano está doente, mas morto nos delitos e pecados. Se refere à corrupção natural do ser humano, que nasce sobre a servidão do pecado e passa toda a vida nessa situação, cometendo pecado e sendo escravo do pecado. Esse foi o reconhecimento do salmista, no Salmo 51, quando ele diz que eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Então essa é a nossa condição, quando nós chegamos a esse mundo. Nós nascemos já em pecado. A nossa mãe já nos concebeu em pecado. Isso nos mostra, esse texto nos mostra que nós não temos condição nenhuma de dar nenhum passo sequer. E até porque nós não poderíamos fazer isso. Porque o texto é claro, ele diz que vocês estavam mortos nos seus delitos de pecado. E um morto não anda. Um morto não sente nada. Um morto não ouve. Um morto não sente. Um morto não fala. Essa era a condição espiritual. Na nossa linguagem, podemos dizer assim, é o pensamento de um não convertido. A pessoa ainda que não se converteu a Cristo, o seu pensamento é como se ele estivesse morto. Ele não desperta para o reino por si só, porque ele não tem condições, porque a palavra diz aqui que ele está morto nos seus delitos de pecado. Ele não tem condição nenhuma de dar um passo sequer. Por quê? O homem é absolutamente incapaz de mudar a situação e conduzir a vida a si mesmo.
Ele não tem forças para dar um passo em direção a Deus, nem vontade para isso. Ele não pode se inclinar em direção a Deus, porque já está naturalmente inclinado para o pecado. E aprendemos nesse texto aqui que há 3 coisas que o homem está inclinado. Primeiro, uma delas é o curso deste mundo. Terceiro, o príncipe da potestade do ar. Terceiro, as inclinações da carne. Paulo demonstra que para que salvar os homens, Deus precisa dar vida a eles. Então percebe que o texto lido refere-se que para que o homem possa crer, o homem possa ter uma vida com Cristo, não é só necessário ele ouvir o Evangelho. Nesse texto de Efésios, capítulo 2, que nós acabamos de ler, diz que Deus, Ele toma toda a iniciativa. Ele vem e dá vida, estando vós mortos nos seus delitos de pecado. Então é necessário que Ele passe por um processo de regeneração. E essa regeneração é a vida. Então percebe que não adianta você pregar o Evangelho. Às vezes você prega o Evangelho porque a ordem é essa, o processo é esse, né? A Escritura nos exorta a fazer isso, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas o morto é como se você estiver pregando para as paredes. Ele não está ouvindo, porque ele ainda não tem vida. E o texto diz que antes que tudo isso aconteça, Jesus veio e deu vida. E isso é graça. É graça. Somente o poder divino, ou em nossa palavra podemos dizer, somente o poder da graça que pode fazer essas coisas. Pelo contrário, permaneceremos nos nossos pecados. Ou seja, permaneceremos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou então viveremos a vida toda fazendo a vontade do inimigo. Só após ter vida. Ninguém crê para ser salvo. Ninguém é sábio para ser salvo. Ninguém dá um passo para ser salvo. Porque senão poderíamos dizer que estaremos dando uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da minha ajuda. Fala que Ele veio primeiro e deu vida ao morto. Nós podemos entender melhor isso na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou perto do túmulo, ali, todo mundo, as irmãs e os amigos ali em pranto, chorando. E ele chegou ali e viu aquela grande pedra. E ele pediu que eles retirassem a pedra. E descobriu o morto. Diz a palavra aqui, nesse texto, que Jesus chamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E como vocês conhecem bem o texto, diz que o morto, aquele que era morto, saiu vivo. Aqueles que outrora era morto, agora vive, pelo poder da palavra de Cristo. Então percebe que nós não conseguimos dar um passo sequer, se não for pela palavra graciosa de Cristo Jesus. Ele veio e te deu vida, estando vós mortos nos seus delitos de pecados. Pelo contrário, estariam mortos até hoje. A Escritura tem outras expressões que nos ajudam a entender o estado espiritual, de morte espiritual. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias, capítulo 17, 9.
Jeremias, capítulo 17, verso 9. Podem ler. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Provérbios diz que há caminhos que o homem parece estar certo, mas é o caminho da morte. Nem ele mesmo sabe se ele está certo ou não, se ele está no caminho correto ou não. Nem ele mesmo sabe. Ele acha que ele está certo, mas de fato ele está no caminho da morte. Por quê? Porque o seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na Escritura, o coração se refere ao centro da vontade humana, de onde procedem os pensamentos e a atitude. Os irmãos abrem sua Bíblia em Mateus 15, 18 a 19. Os irmãos podem ler. Mateus capítulo 15, 18, verso 19. Mateus 15, 18 a 19. Podem ler. Percebe que essa fonte foi corrompida, né? O coração do homem está apodrecido, né? Estava apodrecido. E mais à frente nós vamos ver o que foi preciso ser feito para que ele fosse restaurado. Diz que esta fonte é uma fonte que jorra coisas terríveis, que é o pecado. Um coração totalmente corrompido. É o que os teólogos dizem sobre a depravação total. É totalmente corrompido, enganoso, né? Jeremias diz que é impossível ao ser humano fazer essa mudança por si só. Por isso, a regeneração precisa ser uma obra divina. Por natureza, o ser humano é oposto a Deus, como o apóstolo Paulo declara. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 12, ele diz, Paulo exorta a igreja na seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que o homem vai apresentar um corpo vivo, santo e agradável a Deus, sem que ele passe pela transformação? E sabemos que isso só pode acontecer se a graça salvadora de Deus o transformar esse coração para um coração novo. Regeneração é um processo, é um ato instantâneo de Deus em dar vida a alguém que estava morto. Os frutos da conversão podem aparecer aos poucos, mas a regeneração não acontece aos poucos. Ela acontece de uma vez por todas. Assim como alguém não pode estar meio vivo, também não pode estar meio regenerado. Ou ele está morto, ou está vivo. Ou está regenerado,
ou não está. Então percebe que a doutrina da santificação definitiva, percebe que ela é feita de uma vez só, né? Esse ato é um ato que só acontece pelo poder da palavra de Jesus, que diz que Ele veio e te deu vida. E uma vez você vivificado, um coração regenerado, é para sempre. Entende-se que nesse texto, alguém que foi transformado por Cristo Jesus, ele nunca mais vai voltar à velha vida. Ele nunca mais vai se tornar um homem velho. Ele sempre vai viver em novidade de vida. E isso está claro. Paulo sempre, nas suas exortações, ele disse que nós devemos sempre fazer morrer o velho homem. Então percebe que você nunca vai voltar à vida velha. Mas você poderia perguntar, mas eu continuo pecando. Nós continuamos pecando, porque nós ainda vivemos nesse corpo carnal, né? Nesse corpo frágil, sujeito não só a enfermidades, doenças, lutas, mas também sujeito a pecar. E um dos problemas maiores da nossa vida, uma das doenças mais graves na nossa vida é o pecado. E Paulo, nesse segundo ponto aqui, ele exorta que nós devemos nos santificar a nossa vida. Uma vez regenerado, se inicia o processo, imediatamente, de uma vida santificada. É como se fizesse aqui parte do mesmo pacote. Nós estudamos pela manhã que, aqui o presbítero Cícero colocou muito bem que a fé sem obra é morta, né? E aprendemos também que as obras manifestadas na vida do crente é o significado de uma obra interna na nossa vida. E o processo de uma vida transformada, a nossa santificação progressiva, ela mostra uma obra interna que foi feita na nossa vida. Ela demonstra que alguém foi um dia transformado pelo poder da palavra de Cristo. Vocês estavam mortos nos seus delitos de pecado. Ele veio e te deu vida. Mas como você sabe se a pessoa foi realmente regenerada? Através da santificação, que é chamada de santificação progressiva, né? Porque nós ainda lutamos. O pecado não tem esse poder, esse domínio mais sobre a nossa vida, porque Cristo nos justificou, Cristo nos capacitou a vencer. Mas a palavra nos chama um processo em que une uma obra de Deus na nossa vida e uma obra que nós temos que fazer. Na carta aos Hebreus ele diz que nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou melhor dizendo, ninguém pode ser salvo. Então você precisa santificar. Por exemplo, como nós entendemos melhor isso? Um indivíduo que foi regenerado, mas ele não busca a santificar os seus membros como sacrifício vivo diante de Deus, entende-se que ele não foi regenerado. E Paulo, em uma das suas cartas, ele diz que aquela boca que mentia, hoje não mente mais. Os pés que trilhavam para lugares errados, hoje não vai mais. As mãos que furtavam, hoje não furtam mais.
Então percebe que há um processo a vida inteira. Percebe que você não é forçado a agir dessa forma, porque você agora tem o Espírito Santo, você vive. E Paulo chegou ainda a dizer que agora não é mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então o nosso procedimento como crente, como servo, uma vida transformada, o normal é que ele dê os passos da santificação. Por exemplo, de repente você pode tomar um susto, de repente você vê um crente falando um palavrão, que às vezes você vê um indivíduo que fala um palavrão do tamanho de um boi, você fala, mas esse cara não foi regenerado? Tem crente que compra e não paga. Tem crente que, de repente, ele está na igreja, mas lá fora ele não dá testemunho. E a palavra exorta a buscar a santificação, porque você agora é do reino. Lá na carta de João diz que aqueles que nasceram, aqueles que se converteram a Cristo, esse não pode viver pecando, porque o que está gerado nele é a divina semente. Esse, diz lá João, não pode viver pecando. Nós não podemos viver pecando, porque o que está gerado nele, o que está implantado dentro dele, é a divina semente. Isso é graça. E nós vamos passar pelo terceiro ponto, onde fala que esse processo na nossa vida é também um processo educacional. Vou pedir aos irmãos que leiam o verso seguinte de Tito. Tito, no capítulo 2, verso 12. Tito 2, verso 12. Os irmãos podem ler? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosamente. Então percebe que o poder da graça de Deus não só nos salva, mas ela também nos educa, né? De repente, percebe que é terrível você ver um crente mal educado, né? E essa graça diz que o poder dela também nos educa. Educando-nos para que vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosamente. Nunca essa graça também vem contra a nossa vontade. Isso deve deixar evidente que a graça nunca significa que Deus nos força a nos arrependermos, ou crermos, ou seguirmos a Jesus contra a nossa vontade. Isso seria uma contradição, porque o crer, o arrepender-se, sempre é espontâneo, pois do contrário seria hipocrisia. A graça não arrasta o indisposto para o reino, ela muda a disposição do coração. E para que isso aconteça, é necessário que nós aprendamos alguns pontos importantes da palavra de Deus. Alguém já disse, não, eu fui porque eu fui obrigado a ir.
Eu me converti à força. Não. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Podemos citar um exemplo disso dos presentes aqui. Se você vê que nessa noite, ninguém te amarrou pé e mão para te trazer aqui. Contudo, a graça de Deus te tocou para que você estivesse aqui nesta noite. Ninguém te trouxe amarrado aqui. Não, você vai ter que ir lá à força. Não, foi a graça de Deus que o trouxe aqui. E você precisava ouvir isso aqui. E ela não força. Ela não vem com algemas e cadeias de maneira assim externa. Porque a graça de Deus é algo que trabalha de forma interna. Percebe que no texto diz que Jesus ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos de pecado. E para isso ele houve uma troca. E para entendermos melhor isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ezequiel capítulo 11, verso 19. O irmão pode ler? Ainda Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Então percebe que ninguém é forçado. Porque um coração transformado, uma vez tirado um coração de pedra e posto um coração novo, aqui, ele obedece à palavra. Ele busca a santificação. Ele procura sempre parecer com Jesus. No entanto, ele diz: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei de sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. E ele ainda reforça com mais precisão, dizendo assim que dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observais. Percebe que nesse texto, nesse mesmo versículo, ele nos faz 6 promessas. Primeira dela: farei com eles uma aliança eterna. Segundo, eu lhes darei um tipo de coração que garante o temerem a mim para sempre. Terceiro, nunca deixarei que lhes fazer o bem. Quarto, porei o temor a mim no seu coração. Quinto, não deixarei que se apartem de mim. Eu me alegrarei em lhes fazer o bem. Então percebe que Deus, Ele nos dá todas as condições para termos uma vida
de santificação com Ele. Ele nos dá todos esses parâmetros para que vivamos uma vida, como diz o texto que acabamos de ler no início, nesse presente século, uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa. Esses são os parâmetros que Deus nos fornece, que Deus nos dá para que vivamos uma vida correta. Então, não tem, é uma coisa assim, difícil para um crente falar, não, eu não estou com a minha vida, rapaz, eu não consigo ter uma vida consagrada por causa disso, disso, disso. Não, ele tem sim, porque ele foi mudado, ele foi transformado, o coração dele foi trocado. Ele não tem aquele coração mais de pedra. O texto diz que foi colocado nele o temor do Senhor. Então ele passa a temer ao Senhor. Percebe que quando o crente verdadeiro peca, ele se entristece, ele chora. Você vê que Paulo mesmo ele diz, aquela expressão que ele diz assim, aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas assim, aquilo que eu não quero é que eu faço. Então, é terrível quando nós pecamos. A palavra de Deus diz que o Espírito que agora habita em nós, ele geme com gemido inexprimível, né? Ele sente, porque não é você que vive, é Cristo que vive em você. Então nós temos que ter cuidado quando nós pecamos. Imediatamente nós precisamos nos santificar, pedir a Deus perdão pelo nosso pecado. Essa foi a súplica de Davi no Salmo 51, quando ele diz, restaura minha alegria, torna-me da alegria da salvação, me purifica do meu pecado. Ele estava triste por causa do pecado. Isso que o pecado faz. E esse é o papel de todo crente, suplicar a Deus perdão, suplicar a Deus que restaura ele. E ele, no seu profundo, no seu íntimo, ele diz, torna-me da alegria da minha salvação, que só assim eu poderei pregar, só assim eu poderei proclamar as verdades do Senhor nas congregações. Então, irmãos, graças a Deus por isso, que mesmo ainda pecadores que somos, falhos como somos, cheios de defeitos que somos, mas nós temos essa graça que nos educa, que não só nos salvou, mas também que vem nos educando, né? E essa educação, ela vem de várias maneiras. Deus nos trata segundo aprove Ele, porque Ele quer que nós sejamos semelhantes. É claro que isso, enquanto vivemos neste mundo, é impossível que isso aconteça, mas nós já experimentamos dessas bênçãos salvíficas, dessas bênçãos salvadoras, já experimentamos isso. Toda vez que você ora, que você ajoelha, que você ora e pede perdão, é o momento que você está experimentando, é o momento que você está passando por esse processo de educação cristã. É o momento que você está se fortalecendo. Então nós temos que agradecer a Deus por essa graça, por esse poder magnífico de nos educarmos por intermédio da sua palavra. E a palavra de Deus mesmo diz que ela toda, ela é inspirada por Ele. E ela é útil para nos repreender, né? Ela é útil para nos educar. Então, esse foi o meio de graça também que Deus nos deu, para nos corrigir, principalmente quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós estamos em momentos não em conformidade com a palavra do Senhor. Esse foi um meio que Deus nos deu, que é também um meio de graça. E que Deus nos ajude, que Deus possa cada dia nos ensinar e nos fazer crescer
tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Esta foi a palavra que Deus pôs no meu coração, para que pudesse compartilhar com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela pessoa de Cristo Jesus, que um dia, ó Deus, nos transformou, ó Deus, que nos libertou das trevas, ó Deus. E agora, ó Deus, te agradecemos também pelas condições que o Senhor nos dá, para ter uma vida, ó Deus, na Tua presença, para caminhar no Teu caminho. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua poderosa mão. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com a Sua boa mão sobre mim, sobre a Tua igreja, nos capacitando a viver de acordo com a Tua vontade. Tudo isso nós te pedimos, confiadamente em Ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.